E com a pandemia, muitas famílias permanecem mais tempo em casa. Por isso, é importante ficar atento ao uso de equipamentos elétricos, justamente para evitar gastos em excesso. Vamos conferir agora algumas dicas de consumo consciente na reportagem da CM Mauad. Dona Marleide faz o que pode em casa para tentar economizar na conta de energia elétrica. Eu uso o menos possível de todos os tipos de aparelho elétrico que eu tenho em casa. E uso apagar todas as luzes assim que saio do local. O ar-condicionado tem que ser no mínimo possível. Em média, ela gasta entre R$ 65 e R$ 80 por mês com a conta de energia. E quando tem visita em casa, o valor passa dos R$ 100. Valor bem diferente do que o Daniel costuma pagar todo mês. Às vezes a conta chega até dos 200, 500, paga um absurdo. Com a pandemia da Covid-19, as famílias passam mais tempo dentro de casa. E para evitar gastos ainda maiores com a energia elétrica, é preciso evitar o desperdício e usar a luz de forma consciente. Esse engenheiro eletricista dá a dica de como usar o chuveiro elétrico, por exemplo, um dos vilões do consumo. As pessoas devem colocar os seus chuveiros na posição de morno, né? Para que não tenhamos um consumo excessivo e os banhos serem um pouco mais rápidos, né? Para que não tenhamos assim um acúmulo no final do mês de uma energia elétrica com uma conta muito mais alta. E o que fazer com o ar-condicionado? Será que dá para economizar nesse sentido em uma cidade que os termômetros chegam a marcar os 40 graus? No início da manhã nós já podemos desligar os aparelhos de ar-condicionado, né? Se nós passamos a noite com o ar ligado, numa temperatura um pouco mais baixa, né? Na manhã de 5 horas, entre 5 e 7 da manhã, nós já podemos desligar o aparelho para que nós não tenhamos também um consumo excessivo. O consumidor deve ficar atento ainda ao uso da geladeira e do ferro de passar roupa. Geladeira, nada de acúmulo de alimentos, vidros, né? Latas, evitar ao máximo todos esses utensílios dentro da geladeira, apenas alimentos de uso diário, né? E repor imediatamente. Porque nós temos muitas pessoas dentro de casa, né, nessa época, e também o consumo do ferro elétrico de passar, que você deve acumular o maior número de roupas possível e passar num horário só. E quanto ao teletrabalho, em que as pessoas fazem o uso do computador, do notebook? Procurar fazer o trabalho nas primeiras horas da manhã, com uma temperatura mais amena, sem aparelho de ar-condicionado, apenas com ventilador, abrir as janelas, procurar fazer o teletrabalho nas áreas onde circula o vento. Com a derrubada do veto do governador Mauro Mendes ao projeto que proibia o corte de energia elétrica durante 3 meses, nesse período de pandemia, basta agora ao consumidor apenas parcelar as contas em até 90 dias, isso sem juros. Só que o problema é que as pessoas acham que já estão pagando muito caro pelo serviço. Já fui reclamar ontem, hoje também. Vamos ver que nós entramos em acordo.